Pare por um instante, porque o que você está prestes a ouvir não é só uma história. É sobre aquele momento em que tudo desmorona e você percebe que, se Deus não fizer algo, não há mais saída. Imagine perder aquilo que você mais ama, sentir que o céu está em silêncio e que cada oração parece voltar vazia. Agora me diz, o que você faria se estivesse exatamente nesse ponto? Houve um homem chamado Jó, e talvez você já tenha ouvido esse nome antes, mas o que ele viveu vai muito além de qualquer explicação simples. Jó tinha tudo: família, estabilidade, respeito. Ele era alguém íntegro, alguém que confiava em Deus de verdade. Mas em um curto espaço de tempo, tudo foi tirado dele. Seus bens desapareceram, sua segurança foi destruída. E então veio o golpe mais devastador. Ele perdeu seus próprios filhos. Tudo, de uma vez só. E o mais difícil não foi apenas a perda, foi o silêncio de Deus depois dela. Jó caiu ao chão, completamente quebrado, tentando entender como alguém que sempre foi fiel poderia enfrentar uma dor tão profunda. Pessoas ao redor começaram a julgá-lo, dizendo que ele devia ter feito algo errado. Seus próprios amigos tentaram encontrar explicações, mas nenhuma delas fazia sentido. E talvez seja aí que você se reconhece. Quando a dor não tem explicação, quando ninguém entende o que você está sentindo, quando até a fé começa a ser questionada. Houve um momento em que Jó olhou para o céu e praticamente disse: Deus, por quê? Não foi uma oração bonita, não foi algo ensaiado. Foi um grito sincero de alguém que estava no limite. Porque a verdade é que a fé mais forte não é aquela que nunca enfrenta dúvidas. É aquela que continua mesmo quando tudo parece perdido. E é aqui que essa história se conecta com você. Porque talvez você também esteja vivendo um tipo de perda. Talvez não seja igual a de Jó, mas é suficiente para fazer seu coração doer, para fazer você se sentir sozinho, para fazer você questionar se Deus ainda está olhando para a sua vida. E o silêncio, esse silêncio machuca. Parece que nada muda, parece que nada acontece. Parece que você está parado no mesmo lugar, enquanto tudo ao seu redor desmorona. Mas existe algo que ninguém fala sobre a história de Jó. Deus nunca o abandonou, nem por um segundo. Mesmo quando não havia resposta, mesmo quando não havia sinal, Deus estava ali, sustentando, observando, preparando algo que Jó ainda não conseguia enxergar. Porque existem momentos em que Deus não responde imediatamente. Não porque Ele não se importa, mas porque Ele está trabalhando em algo maior do que a sua dor atual. E então, depois de tudo, depois do sofrimento, depois das perguntas sem resposta, algo começou a mudar. Não de forma instantânea, não como um milagre repentino que apaga toda a dor, mas como uma restauração que vem no tempo certo. Deus começou a reconstruir a vida de Jó. Ele recebeu novamente alegria, propósito e uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo. E talvez você esteja exatamente no meio do processo. Na parte da história que ainda dói, na parte em que nada faz sentido. Mas isso não significa que acabou. Significa que ainda não chegou ao final. Porque o mesmo Deus que sustentou Jó no silêncio é o Deus que está te sustentando agora. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Então escuta isso com atenção. A sua história não termina na dor. O silêncio que você está vivendo não é abandono. É preparação. E assim como aconteceu com Jó, existe uma restauração que você ainda não consegue imaginar, mas que já começou. Não desista agora, porque o que Deus está fazendo na sua vida ainda está em andamento.